Ele, um milionário impiedoso que acreditava controlar o mundo, a demitiu, sua empregada silenciosa, pelo crime de roubar comida. O que ele não sabia é que a comida na bolsa humilde dela era, na verdade, o único remédio no mundo que poderia salvar a sua própria vida. Prepare-se para testemunhar a reviravolta do destino que o forçará a se ajoelhar e implorar pela ajuda da mulher que ele destruiu. Acompanhe esta história para descobrir o que realmente estava na bolsa de Lúcia e como a arrogância pode nos cegar para nossa única e última salvação. Se você acredita que o conhecimento e o amor são mais valiosos que qualquer fortuna e que o destino sempre encontra um jeito de nos ensinar a lição da humildade, esta história é para você. Se inscreva, deixe seu like e acompanhe até o fim e comente de onde você está assistindo. A noite já havia caído quando Lúcia chegou em seu pequeno apartamento. As luzes da rua entravam pela janela da sala, desenhando sombras nas paredes descascadas. O cansaço pesava em seus ombros depois de mais de 10 horas de trabalho na mansão de Arthur, mas ela não se permitiu descansar. Havia um ritual mais importante a ser cumprido. Ela foi direto para a cozinha, um cômodo apertado com um fogão antigo e um armário de madeira. De um compartimento escondido no fundo do armário, ela retirou seus verdadeiros instrumentos de trabalho. Não eram panos ou produtos de limpeza, mas um pilão de pedra escura, pesado e liso pelo uso de gerações, e vários potes de vidro contendo folhas e raízes secas. Ela abriu um dos potes e um cheiro forte e terroso encheu o ar. Eram as ervas que ela colhia secretamente do jardim da mansão, as únicas que possuíam a força necessária. Ela colocou um punhado de folhas secas e raízes picadas no pilão e começou o trabalho. A batida ritmada da pedra contra a pedra era o único som no apartamento, uma música de esperança e desespero. Ela moía os ingredientes com uma concentração absoluta, o rosto sério, os braços firmes. O suor começou a brotar em sua testa, mas ela não parou. Aquele pó não era apenas uma mistura de plantas, era a essência da vida de seu filho. Depois de moer tudo até obter um pó fino e esverdeado, ela adicionou algumas gotas de um óleo escuro e um pouco de água filtrada, misturando tudo com uma colher de pau até formar uma pasta densa e homogênea. O processo todo levou quase 1 hora. Ao terminar, ela limpou suas ferramentas com um cuidado religioso e as guardou de volta em seu esconderijo. Pegou uma pequena colher de café, encheu a ponta com a pasta verde e caminhou em silêncio até o único quarto do apartamento. A luz de um abajur fraco iluminava o rosto de seu filho Davi, que dormia em uma cama pequena. Ele tinha 8 anos, mas sua pele era pálida e suas bochechas, fundas, denunciavam a doença que o consumia por dentro. Lúcia sentou-se na beirada da cama e tocou o rosto do filho com delicadeza. "Davi, meu filho, acorde. Hora do remédio", ela sussurrou. O menino abriu os olhos lentamente, o cansaço visível em seu olhar. Ao ver a colher com a pasta escura, ele fez uma careta. O gosto era terrivelmente amargo. "De novo, mamãe?" "Sim, meu amor, é para te deixar forte, para você poder correr e jogar bola com seus amigos logo, logo", disse ela, a voz cheia de uma convicção que ela precisava ter. Ele abriu a boca, relutante, e ela depositou o remédio em sua língua. Ele engoliu com dificuldade, e ela imediatamente lhe deu um copo de água. Ela o observou por um momento, ajeitando seu cobertor, e lhe deu um beijo longo na testa. Sentiu o calor da febre baixa que sempre o acompanhava. Ela voltou para a cozinha. O pote de vidro sobre a mesa continha o restante da pasta. Daria para, no máximo, 1 semana. A angústia apertou seu coração. Ela precisava do emprego na mansão. Precisava do acesso àquele jardim. Era uma questão de vida ou morte. Com um cuidado extremo, ela envolveu o pote de vidro em um pano de prato limpo, como se estivesse embrulhando uma joia.
Colocou o pacote no fundo de sua bolsa de lona, garantindo que ficasse seguro entre sua carteira e seu pequeno guarda-chuva. Verificou o zíper 2 vezes. Aquele pote era seu tesouro, sua responsabilidade, o fardo e a bênção que carregava todos os dias. Ela foi até a janela e olhou para as luzes distantes da cidade, na direção da mansão de Arthur. Um pensamento claro e angustiante se formou em sua mente. Amanhã, preciso dar um jeito de colher mais folhas da estrela da noite. As do jardim da mansão são as únicas que realmente funcionam. O estoque do pote está quase no fim. Ela não sabia, mas sua necessidade vital estava prestes a colidir com a fúria cega de seu patrão em um encontro que mudaria suas vidas para sempre. No dia seguinte, no topo de um arranha-céu que perfurava as nuvens, Arthur Ventura comandava seu império. Seu escritório era um cubo de vidro e aço, com uma vista de 360 graus da cidade, que ele olhava não com admiração, mas com a satisfação de um conquistador. Ele estava no meio de uma chamada de vídeo, finalizando a aquisição hostil de uma empresa concorrente. Do outro lado da tela, o CEO da empresa-alvo, um homem mais velho, suava, tentando argumentar. Arthur, por favor, reconsidere. Isso vai destruir centenas de empregos. Famílias dependem de nós. Arthur sorriu, um sorriso fino e sem calor. Negócios não são uma instituição de caridade, Roberto. Você teve sua chance de ser competitivo e falhou. Agora, saia do meu caminho. Ele encerrou a chamada com um toque na tela, cortando o rosto chocado do outro homem. Ele se recostou em sua cadeira, sentindo a onda de poder que vinha da vitória, da destruição. Para ele era a mesma coisa. O interfone tocou. Sua assistente anunciou. Senhor é o gerente de projetos, Marcos, na linha 2. Ele diz que é pessoal. Arthur revirou os olhos e atendeu já impaciente. Seja rápido, Marcos. Meu tempo vale mais que o seu salário anual. A voz do outro lado era hesitante. Senhor Arthur, bom dia. Desculpe incomodar, mas eu preciso pedir uma licença de 2 dias. Minha esposa, ela sofreu um acidente, está no hospital e eu preciso ficar com ela. Arthur bufou, o desprezo audível em sua respiração. Um acidente? E o que eu tenho a ver com isso? O projeto tem um prazo. Ou você se esqueceu? Sua esposa tem médicos para cuidar dela. O seu trabalho é cuidar dos meus interesses. Mas, senhor, é grave, tentou argumentar Marcos. Fracos não têm lugar na minha empresa, Marcos, Arthur o cortou. Se seus problemas pessoais são mais importantes que sua carreira, talvez este não seja o lugar para você. Ou você está na sua mesa em 1 hora, ou pode passar no RH para assinar sua demissão. Ele desligou, sem esperar a resposta. Sentiu-se satisfeito. O mundo era simples. Os fortes, como ele, davam as ordens. Os fracos, como Marcos, obedeciam ou eram descartados. Ele pegou uma caneta de titânio para assinar um documento e foi quando sentiu. Começou como um zumbido, uma vibração quase imperceptível em seu polegar direito. Ele parou e olhou para a própria mão. O tremor se espalhou para o dedo indicador, um espasmo fino e incontrolável. Ele tentou fechar a mão com força, para esmagar a rebeldia de seus próprios músculos. Estresse, ele disse para si mesmo, é o estresse por lidar com tanta gente incompetente. Ele apertou o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mão parou de tremer, mas ele sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Era a 3ª vez que acontecia naquela semana. Ele odiou aquela sensação mais do que tudo. Era uma falha em sua máquina. Uma prova de que ele não estava no controle absoluto de tudo, nem mesmo de seu próprio corpo. A raiva que ele sentiu não foi direcionada à doença, mas a tudo e a todos que em sua mente causavam o estresse que a provocava. Sua equipe, seus concorrentes, seus funcionários. O mundo. Ele se levantou, a decisão tomada em um instante. Não conseguia mais trabalhar. Precisava sair daquele escritório, daquela torre.
Precisava de um alvo real, palpável, para descontar a fúria que sentia por sua própria e secreta vulnerabilidade. Ele pensou em sua mansão, pensou na ordem, na limpeza, na perfeição que ele exigia, e pensou em quem era responsável por essa perfeição. Lúcia, a empregada silenciosa. Uma imagem dela parada, limpando uma janela na manhã anterior, veio à sua mente. Ele se lembrou de ter sentido um lampejo de irritação com a lentidão dela. Era isso, um defeito. Uma ponta solta em seu universo controlado. Vou para casa, ele anunciou para a sala vazia. Vou fazer uma inspeção surpresa. Ele pegou seu paletó, o rosto uma máscara de determinação fria. Ele não estava indo para casa para descansar. Estava indo para caçar. E em sua mente doente de raiva e medo, a mulher que cuidava de sua casa com uma dignidade silenciosa havia acabado de se tornar a presa. O carro de Arthur rasgou o asfalto da vizinhança nobre e entrou pelos portões automáticos da mansão como uma bala de canhão. Ele freou com tanta violência que os pneus cantaram, deixando marcas pretas no piso de pedra da entrada. Ele saltou do carro, batendo a porta com uma força que fez o alarme disparar por um segundo. Entrou em sua casa não como um morador, mas como um invasor, um general em busca de uma insurreição para esmagar. Seus olhos varreram o hall de entrada. O chão de mármore brilhava sem uma única marca. As paredes brancas estavam impecáveis. O grande vaso de cristal sobre o aparador estava perfeitamente alinhado. A perfeição o enfureceu. Ele precisava de um erro, de uma falha, de um pretexto para a raiva que o sufocava. Ele caminhou a passos largos pela sala de estar, pelo corredor, pela sala de jantar. Tudo estava em ordem, limpo, silencioso. A ausência de defeitos era um insulto à sua fúria. Ele estava prestes a gritar, a convocar todos os funcionários para criar um problema que não existia, quando, ao passar pela porta que levava à área de serviço, um cheiro o atingiu. Era um cheiro forte, terroso, uma mistura de plantas e raízes que ele não reconhecia. Era um cheiro que não pertencia à sua casa asséptica e sem alma. O cheiro vinha da cozinha. Ele seguiu o rastro, o coração começando a bater mais rápido com uma excitação cruel. Ali estava, uma ponta solta, um elemento fora de seu controle. Ele entrou na cozinha e viu a bolsa de lona de Lúcia sobre a bancada, o zíper entreaberto de onde o aroma escapava. Em sua mente paranoica, a conexão foi instantânea e inequívoca. Aquele era o cheiro de algo caro, de alguma erva exótica, de algum tempero gourmet que ela estava sem dúvida roubando de sua despensa farta e bem abastecida. A certeza da traição o encheu de um prazer doentio. Ele finalmente tinha seu alvo. Ele tinha sua justificativa. Mas apenas confrontá-la não era o suficiente. Ele precisava de uma plateia. Ele queria que a punição dela servisse de lição, um espetáculo de poder para reafirmar sua autoridade e aterrorizar os demais. Ele se virou e viu Ana, a jovem copeira, passando pelo corredor. «Ana, e chame o jardineiro, o Roberto, aqui na sala principal, agora!» ele gritou. Os dois funcionários vieram correndo, os rostos pálidos de medo. «Fiquem aqui!» ordenou Arthur, apontando para o centro do hall. Ele então marchou até a cozinha. Lúcia estava terminando de limpar o fogão, preparando-se para ir embora. Ao ver Arthur entrando com aquela expressão no rosto, ela sentiu um calafrio. «Senhor Arthur...» ela começou. «Silêncio!» ele a cortou. «Pegue sua bolsa e venha comigo.» Sem entender, mas apavorada demais para questionar, ela obedeceu. Ele a guiou até o hall de entrada, onde Ana e Roberto esperavam, tremendo. Arthur parou no centro da sala, empurrando Lúcia para o meio do círculo improvisado. «Eu chamei vocês aqui para que vejam o que acontece nesta casa quando a minha confiança é traída.» Ele começou, a voz soando alta e teatral. «Eu ofereço um emprego, um salário digno, uma casa para trabalhar. E como sou pago?
Com roubo, com traição debaixo do meu próprio teto. Lúcia olhou para ele, completamente confusa. Roubo? Senhor, eu não estou entendendo. Não está entendendo? Ele riu, um som cruel que ecoou no mármore. Então me explique, que cheiro é esse que vem da sua bolsa, Lúcia? O cheiro das minhas ervas, dos meus temperos importados, o que você tem aí dentro que pertence a mim? A acusação era tão absurda, tão inesperada, que Lúcia ficou sem palavras. Ela só conseguia balançar a cabeça, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu... Não é nada disso. São só... Ela gaguejou. São só o quê? Restos de comida que você pega para levar para casa? Ingredientes que você acha que eu não vou notar que sumiram? Ele a interrompia a cada tentativa. Ele se virou para Ana e Roberto. Que isso sirva de exemplo para todos vocês. A desonestidade nesta casa não será tolerada. Ele se voltou para Lúcia, o rosto a centímetros do dela. A fúria em seus olhos era palpável. Você está demitida. Demitida por justa causa. Por roubo. A frase caiu como uma pedra sobre Lúcia. Demitida. Ela pensou em Davi. Pensou no remédio, no jardim. O desespero a atingiu com força total. Não, pelo amor de Deus, Senhor, não faça isso. Eu preciso deste emprego. Eu não roubei nada. Ela implorou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Mas suas súplicas eram música para os ouvidos dele. Ele estava no controle. Ele era o poder. Fora! Ele gritou. Agora! Ele agarrou a bolsa de lona dela da mão dela. Caminhou a passos largos até a imensa porta de entrada da mansão. Abriu-a com um movimento violento e, na frente dos outros funcionários, atirou a bolsa na calçada de pedras, como se estivesse se livrando de um saco de lixo. As poucas coisas de Lúcia se espalharam pelo chão. Ele bateu a porta com força, deixando Lúcia sozinha do lado de fora, no início da noite, com sua vida e a de seu filho em pedaços. Lá dentro, Arthur sentiu uma onda de satisfação cruel, mas sua mão, escondida no bolso da calça, tremia mais violentamente do que nunca. Nos dias que se seguiram à demissão de Lúcia, uma estranha e vazia tranquilidade se instalou na mansão de Arthur. A ordem era impecável, a limpeza absoluta, mas a casa parecia mais silenciosa, mais fria do que nunca. Arthur tentou se convencer de que havia feito a coisa certa, que havia extirpado um mal, uma fonte de desleixo. Mas a satisfação de seu ato de crueldade foi curta. A doença que ele tentava ignorar não se importava com sua autoridade ou com sua conta bancária. O estresse e a adrenalina da confrontação pareceram acelerar o processo degenerativo em seu corpo. O tremor em sua mão direita, antes um espasmo ocasional, tornou-se um companheiro quase constante. Ele começou a ter dificuldade em realizar tarefas simples, como abotoar a camisa ou segurar uma xícara de café sem derramar. Ele passou a manter a mão no bolso sempre que estava perto de outras pessoas. Um truque para esconder a fraqueza que o consumia. Ele sentia-se um rei, governando um reino que desmoronava por dentro. A queda aconteceu em uma terça-feira, no auge de seu poder, no lugar onde ele se sentia mais invencível, a sala de reuniões de sua empresa. Ele estava de pé, apresentando os resultados trimestrais para seu conselho de diretores. Falava com a confiança de sempre, apontando para os gráficos de lucro que subiam vertiginosamente na tela gigante. Como podem ver, senhores, nossa estratégia agressiva continua a dar resultados. Ele dizia quando a primeira onda o atingiu. Foi uma vertigem súbita e violenta. A sala inteira, com os rostos dos diretores e os números na tela, girou como um carrossel desgovernado. Ele se agarrou ao púlpito para não cair. Senhor Ventura, está tudo bem? Perguntou um dos diretores. Arthur forçou um sorriso. Tudo ótimo, apenas uma leve tontura. Ele tentou continuar, mas seu corpo tinha outros planos. A segunda onda veio acompanhada de um espasmo muscular que subiu por sua perna e atingiu seu braço.
A caneta laser que ele segurava voou de sua mão trêmula e caiu no chão com um barulho seco. E então suas pernas cederam. Ele desabou, caindo de joelhos atrás do púlpito, fora da vista da maioria dos diretores, mas não de sua assistente, que soltou um grito abafado. O gigante havia caído. A reunião terminou em caos. Seus seguranças entraram na sala e o ajudaram a se levantar, enquanto sua equipe inventava uma desculpa sobre estresse e excesso de trabalho. Mas Arthur sabia. Aquele não era um simples mal-estar. Era uma sentença. Ele foi levado contra sua vontade para o hospital mais moderno e caro da América Latina. O quarto em que o instalaram mais parecia a suíte de um hotel de luxo, com janelas que iam do chão ao teto e um menu de comidas gourmet. Mas toda aquela riqueza era uma piada diante da realidade de seu corpo prisioneiro. Pelas 48 horas seguintes, ele foi uma cobaia em seu próprio laboratório de luxo. Máquinas de ressonância magnética o engoliam em seus túneis brancos e barulhentos. Agulhas finas perfuravam suas veias para coletar amostras de sangue. Eletrodos eram colados em sua cabeça para mapear a atividade de seu cérebro. Ele odiava cada segundo. Odiava a perda de controle, a humilhação de ter que usar uma bata de hospital, a forma como os médicos e enfermeiros o olhavam com uma piedade profissional. Ele tentou usar sua arrogância como escudo, mas ela se despedaçava contra a indiferença da ciência médica. Ao final do segundo dia, uma junta de 5 médicos entrou em sua suíte. A ausência de sorrisos em seus rostos era um mau presságio. O neurologista-chefe, um homem de renome internacional que Arthur havia mandado buscar de jatinho em outro estado, sentou-se à sua frente. Ele segurava um tablet com imagens coloridas e complexas do cérebro de Arthur. "Senhor Ventura", começou o médico, a voz calma e grave. "Nós concluímos a análise de todos os seus exames. E, infelizmente, os resultados são conclusivos. O senhor é portador de uma síndrome neurodegenerativa de progressão rápida. É uma condição extremamente rara, de origem genética, mas que costuma ser acelerada por altos níveis de estresse." Ricardo ouviu as palavras, mas sua mente se recusava a aceitá-las. "Qual é o tratamento? Quero o melhor. Traga o especialista da Alemanha, do Japão, de onde for. O preço não é um problema." O médico balançou a cabeça lentamente. "Senhor Ventura, é isso que estou tentando lhe dizer. Não existe um tratamento farmacêutico para a sua condição. As drogas que temos podem, no máximo, oferecer um alívio temporário para os tremores. Elas não podem parar a progressão da doença." "Isso é inaceitável", disse Arthur, a voz subindo. "Tudo tem um preço. Tudo tem uma solução. Vocês são os melhores do mundo. Nem todo o dinheiro do mundo pode criar uma cura que ainda não foi inventada", respondeu o médico com uma firmeza tranquila. O desespero finalmente quebrou a barreira da negação de Arthur. "Então, o que vai acontecer comigo? Qual é o prognóstico?" ele perguntou, a voz agora um sussurro. O médico olhou para ele com compaixão. "A progressão é agressiva. Pelos nossos cálculos, o senhor tem de 6 a 8 meses antes de começar a perder a autonomia motora de forma significativa. Em 1 ano, talvez um pouco mais, o senhor provavelmente estará confinado a uma cadeira de rodas, dependendo de outros para todas as suas necessidades básicas." A sentença foi dada. Ricardo sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele, Arthur Ventura, o mestre do universo, dependente, inválido, um prisioneiro em seu próprio corpo. Era um destino pior que a morte. O silêncio que se seguiu ao prognóstico do médico foi mais pesado do que qualquer palavra. 6 a 8 meses, cadeira de rodas, dependência. As palavras ricocheteavam dentro do crânio de Arthur, cada uma demolindo um pilar de sua identidade. O poder, o controle, a independência, tudo estava se desfazendo em pó. Ele olhou para as próprias mãos, imaginando-as inúteis, trêmulas, incapazes de segurar sequer um garfo. Olhou para suas pernas,
imaginando-as imóveis, presas a uma cadeira. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu o terror puro e existencial da aniquilação. Ele era um homem em queda livre, e o chão estava se aproximando em uma velocidade vertiginosa. Não há nada, absolutamente nada que possamos fazer? Ele perguntou, a voz quase inaudível, desprovida de toda a sua antiga autoridade. O médico-chefe balançou a cabeça com uma compaixão profissional. Sinto muito, Sr. Ventura. A ciência moderna, no momento, não tem uma resposta para o senhor. Era o fim. Arthur fechou os olhos, aceitando a escuridão. Foi nesse momento de rendição total que a voz de um dos médicos mais jovens, um especialista em doenças raras que viera de Munique, cortou o silêncio. Na verdade, começou o jovem médico hesitante, como se tivesse medo de oferecer o que parecia ser um falso consolo. Existe uma linha de pesquisa, abandonada, é verdade, e considerada por muitos como folclore, não como ciência séria. Arthur abriu os olhos. Qualquer coisa, um folclore, uma lenda, era melhor do que o nada. Fale, ordenou ele, com um resquício de sua antiga força. O médico continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Há cerca de 50 anos, um pesquisador alemão estudou um caso isolado de remissão espontânea de um quadro clínico muito semelhante ao seu. A pesquisa o levou a estudar os efeitos de um composto botânico extremamente raro, derivado de uma planta endêmica das florestas tropicais do Brasil. A pesquisa foi inconclusiva e abandonada porque a planta foi declarada extinta logo depois. Arthur sentiu uma pontada de irritação. Então por que está me contando isso? Para me torturar com uma cura que não existe mais? Porque a pesquisa, continuou o médico, foi inteiramente baseada nos diários e tratados de uma herbalista brasileira do século passado, que foi a primeira a documentar as propriedades desta planta, uma mulher com o seu sobrenome, Cecília Ventura, o nome de sua avó. Arthur sentiu o ar ficar rarefeito. A mulher da fotografia virada para baixo, a mulher que amava Chopin, a mulher cujo legado ele havia descartado como velharia. O tratado original dela se perdeu, explicou o médico, mas as referências a ele descrevem a planta de forma muito específica. O médico pegou seu tablet, os dedos deslizando pela tela. A comunidade botânica a chama de Spectabilis Ventura, em homenagem a ela. Mas o nome popular, o nome que os povos nativos usavam, era Lágrima da Lua. Ele virou o tablet para Arthur. Esta é uma reconstituição digital baseada nas descrições. É assim que ela se parece. Na tela, brilhava a imagem de uma folha. Não era uma folha comum, tinha um formato único, como uma estrela assimétrica de 7 pontas, de um verde tão profundo que era quase preto, com finas nervuras prateadas que pareciam pulsar com uma luz própria. Era uma imagem estranha e bonita, e familiar, terrivelmente familiar. A mente de Arthur, treinada para encontrar padrões e fazer conexões, começou a trabalhar em uma velocidade alucinante. A imagem na tela do tablet se sobrepôs a outra imagem, um flash de memória do dia da demissão de Lúcia. A imagem de sua bolsa de lona virada sobre a bancada da cozinha, a imagem das ervas espalhadas e, entre elas, uma folha. Uma folha de um verde profundo, com nervuras prateadas e um formato único. Ele sentiu o sangue gelar em suas veias. Não podia ser. Era uma coincidência, uma loucura, uma peça que sua mente desesperada estava pregando. Ele se inclinou para a frente, arrancando o tablet das mãos do médico para olhar a imagem mais de perto. É essa a única esperança? Ele perguntou, a voz trêmula. Teoricamente, sim, respondeu o médico. Mas, como eu disse, a planta é considerada extinta há mais de 50 anos. Encontrar um espécime vivo seria como encontrar um tesouro perdido. Um milagre. Arthur não ouvia mais. Ele apenas olhava para a imagem da folha na tela e depois para a imagem da memória em sua mente. Eram idênticas.
A imagem na tela e a imagem em sua memória se chocaram em uma explosão de horror e esperança. A cura que a melhor ciência do mundo considerava extinta, ele a havia visto. Ele a havia tocado com a ponta de seus sapatos caros. Ele a havia jogado na calçada junto com a mulher que a carregava. A primeira coisa que precisava fazer era confirmar. Confirmar aquela suspeita insana, terrível e milagrosa. Arthur não dormiu. O amanhecer entrou pela janela panorâmica de sua suíte no hospital, mas ele não viu a beleza do céu mudando de cor. Seus olhos estavam fixos na tela de seu laptop, onde a imagem da folha prateada, a lágrima da lua, brilhava como um espectro. A memória da cena da cozinha se repetia em sua mente em um loop torturante. A bolsa de Lúcia, os itens caindo na bancada, as folhas verdes espalhadas. A semelhança era grande demais para ser uma coincidência, mas a ideia era insana demais para ser aceita sem provas. Ele, um homem de lógica e de fatos, precisava de uma prova irrefutável. A dúvida era uma tortura pior do que a certeza da morte. Antes mesmo que sua equipe médica chegasse para a visita matinal, ele já estava no telefone, a voz rouca e cheia de uma urgência que assustou seu chefe de segurança do outro lado da linha. Jonas, é o Arthur. Preciso de um favor e preciso para ontem. Jonas, acostumado a ordens estranhas, mas nunca com aquele tom de desespero, respondeu prontamente. Sim, senhor. O que precisa? As gravações da segurança da minha casa, da cozinha, de 10 dias atrás, dia 15, eu quero o arquivo de vídeo com a resolução mais alta que tivermos. Não me importo com os protocolos. Quebre o que for preciso. Eu quero esse arquivo no meu e-mail em 10 minutos. 9 minutos depois, o arquivo chegou. Arthur dispensou a enfermeira que entrou para medir sua pressão e se trancou em seu quarto. Com as mãos trêmulas, ele abriu o vídeo. A cena familiar se desenrolou na tela, mas desta vez ele a assistia com outros olhos. Ele se viu, uma figura escura e furiosa, acusando Lúcia. Viu o rosto dela, o choque, a dor. Pela primeira vez, ele sentiu uma pontada de vergonha, mas a empurrou para o lado. O foco era outro. Ele avançou o vídeo até o momento exato em que ele mesmo a forçou a esvaziar a bolsa. Ele pausou a imagem. Os itens estavam lá, sobre a bancada. A qualidade do vídeo, mesmo em alta definição, não era perfeita. Vamos! Ele sussurrou para a tela, como se pudesse forçar a imagem a se tornar mais nítida. Ele usou o software do computador para dar um zoom, aumentando a imagem ao máximo. Os objetos ficaram pixelados, um borrão de cores. Ele praguejou. Não era o suficiente. Ele precisava de mais. Ele tirou uma captura de tela da melhor imagem que conseguiu e a enviou para o celular de seu chefe de TI, um jovem gênio da computação. Quero esta imagem limpa. Use todos os programas que tiver. Aumente a resolução, defina os contornos. Eu quero ver o que é essa folha. É uma ordem de vida ou morte. A espera pelos resultados foi a mais longa de sua vida. Ele andava de um lado para o outro no quarto do hospital, o corpo uma mistura de adrenalina e medo. A cada minuto, sua convicção de que não era uma coincidência aumentava. Ele se lembrava do cheiro forte, terroso, que sentiu na cozinha naquele dia. Não era um cheiro de comida, era um cheiro de vida, de natureza. Depois de 20 minutos que pareceram 20 anos, seu e-mail apitou. O arquivo de imagem havia chegado. Com o coração na boca, ele abriu. A imagem agora estava incrivelmente nítida. O técnico havia feito um milagre digital. E lá estava ela, inconfundível. Uma folha de um verde profundo, com nervuras prateadas que pareciam brilhar, e o formato único de uma estrela assimétrica de 7 pontas. Era a folha, a lágrima da lua, a planta extinta, a cura impossível. Estava ali, tinha estado ali. Ele pegou seu tablet, abriu a reconstituição digital que o médico lhe mostrara e colocou os 2 aparelhos lado a lado.
A semelhança era absoluta. Não havia mais espaço para dúvidas. O passo final, a confirmação científica. Ele anexou a imagem tratada em um novo e-mail e o enviou para o jovem médico especialista em Munique, com o título Urgente Amostra Encontrada. E então ele iniciou uma chamada de vídeo. O rosto do médico apareceu na tela, parecendo cansado pela diferença de fuso horário. Senhor Ventura, aconteceu alguma coisa? Olhe seu e-mail, doutor. Agora, disse Arthur, a voz tensa. O médico pegou seu próprio tablet. Arthur viu seus olhos percorrerem o e-mail e então se arregalarem em choque absoluto. Mein Gott! O médico sussurrou em alemão. De onde o senhor tirou esta fotografia? Isso não importa agora, disse Arthur impaciente. A pergunta é uma só. É ela? O médico aumentou a imagem. O rosto a centímetros da tela. A expressão de um cientista que vê o impossível. A estrutura das nervuras. A pigmentação. A forma única. Ele ergueu os olhos para Arthur. A excitação profissional superando qualquer protocolo. Senhor Ventura, sem uma análise genética, é impossível ter 100% de certeza, mas com 99,9% de probabilidade? Sim, é ela, a Spectabilis Ventura. Onde o senhor conseguiu isso? Isso muda tudo. Isso pode mudar a história da medicina. Arthur não respondeu. Ele encerrou a chamada, a voz do médico ainda ecoando em seus ouvidos. A confirmação não trouxe alívio, mas um tipo mais profundo e vertiginoso de horror. A cura existia, e ele a havia jogado na calçada junto com a dignidade de uma mulher inocente. Sua única missão agora não era encontrar uma planta, era encontrar uma pessoa. E o tempo, ele sabia, estava se esgotando a cada batida de seu coração. Arthur desligou a chamada de vídeo com o médico, o rosto pálido do especialista ainda flutuando em sua mente. A confirmação, em vez de acalmá-lo, acendeu um fogo de pânico dentro dele. A cura existia, mas ele a havia jogado fora. Ele arrancou os sensores de monitoramento de seu peito e os fios de seu braço, ignorando os bips de alerta das máquinas. Vestiu suas roupas com uma pressa desajeitada, as mãos tremendo tanto que ele mal conseguia fechar os botões da camisa. Ignorou os protestos dos enfermeiros e médicos, assinou os papéis de alta contra a recomendação deles e saiu daquele hospital de luxo como um fugitivo. Ele não estava mais doente, estava em guerra. Uma guerra contra o tempo, contra sua própria estupidez. Assim que entrou em seu carro, ele transformou o veículo em um centro de comando móvel. Ele não ligou para seus executivos de negócios, mas para seu chefe de segurança, Jonas, e para a equipe de investigadores particulares que mantinha em sua folha de pagamento para desenterrar os segredos de seus rivais. Hoje, eles trabalhariam para desenterrar os segredos de uma empregada. Eu quero que vocês encontrem uma mulher, disse Arthur, a voz tensa e rápida, enquanto dirigia perigosamente pela cidade. O nome dela é Lúcia Santos. Foi minha funcionária, limpeza. Foi demitida há pouco mais de uma semana. Eu quero tudo sobre ela. Endereço, telefone, parentes, amigos, os lugares que ela frequenta. Usem todos os recursos. Todos. O orçamento é ilimitado. Eu a quero encontrada até o final do dia. A ordem foi dada. A máquina de poder de Arthur, normalmente usada para esmagar a concorrência, agora estava focada em encontrar uma única mulher humilde. Em seu escritório, que ele transformou em uma sala de guerra, as primeiras informações começaram a chegar, e cada uma delas era um beco sem saída. Senhor, disse um assistente ao telefone, o endereço que tínhamos no cadastro dela é de um prédio que foi demolido há 2 anos para a construção de um novo complexo comercial. Fracasso. O telefone que ela nos deu está desativado. A operadora informa que a linha foi cancelada por falta de pagamento. Fracasso. Verificamos os registros públicos. Nenhuma conta de luz, água ou gás em nome de Lúcia Santos nos últimos 5 anos. Fracasso.
Cada relatório negativo era como um prego em seu caixão. A cada hora que passava, ele sentia os sintomas de sua doença se aguçarem com o estresse. O tremor em sua mão se tornou tão pronunciado que ele derrubou uma xícara de café sobre um contrato de milhões de dólares. Mas nem se importou. Ele andava de um lado para o outro na sala, o suor frio em sua testa, a respiração curta. Lúcia era um fantasma. Uma mulher que havia passado pela vida sem deixar rastros. Uma especialista em ser invisível. A mesma invisibilidade que ele antes desprezava, agora o aterrorizava. Como se encontra alguém que não existe para o sistema? Ele se lembrou do rosto dela, da dignidade silenciosa, e percebeu que ela era o tipo de pessoa que nunca lhe daria um problema, que nunca teria uma conta atrasada ou uma multa de trânsito. Ela era correta demais, silenciosa demais, e isso a tornava impossível de rastrear. A tarde chegou e, com ela, o desespero total. Sua equipe de investigadores, os melhores que o dinheiro podia comprar, não tinha nada, nenhuma pista, nenhuma direção. Foi então que Arthur, encurralado, tomou a decisão mais drástica de todas. Se os métodos secretos e tecnológicos não funcionavam, ele usaria a arma mais antiga e poderosa que possuía, o dinheiro, de forma pública e avassaladora. Ele convocou seu diretor de marketing. "Prepare um comunicado de imprensa, agora", ordenou ele. "Eu estou oferecendo uma recompensa pessoal." O diretor ficou chocado. "Uma recompensa? Por quem, senhor?" "Por Lúcia Santos, minha ex-funcionária. Publique a foto dela que temos nos arquivos. Eu estou oferecendo R$1 milhão por qualquer informação que leve ao seu paradeiro exato. Quero isso em todos os portais de notícias, em todas as redes sociais, em todos os canais de televisão. Em 1 hora. O diretor de marketing ficou pálido. "Senhor, isso vai gerar um circo midiático. As pessoas vão perguntar por que o senhor está procurando por uma ex-empregada com tanto afinco. Vão inventar histórias." "Eu não me importo", gritou Arthur, batendo na mesa com o punho. "Eu não me importo com o que eles pensam. Eu só me importo em encontrá-la. Faça o que eu mandei." O comunicado foi disparado. Em minutos, a notícia explodiu. O rosto de Lúcia, uma foto simples tirada para seu crachá de funcionária, estava em todos os lugares. A história era bizarra e irresistível. Milionário Arthur Ventura oferece recompensa de $1 milhão por ex-faxineira desaparecida. Lúcia, a mulher que viveu nas sombras, havia se tornado, da noite para o dia, a pessoa mais procurada da cidade. Arthur havia usado sua última arma, o poder bruto do dinheiro, transformando sua busca pessoal em um espetáculo público. Agora, ele só podia se sentar em sua cadeira, olhar para a cidade através de sua janela de vidro e esperar, rezando para que a ganância do mundo fosse mais rápida do que a doença que consumia seu corpo. A decisão de Arthur de tornar a busca por Lúcia um espetáculo público transformou sua vida em um circo. Nas horas que se seguiram ao anúncio da recompensa, seu escritório, antes um centro de poder corporativo, virou uma central de boatos e informações falsas. Os telefones não paravam de tocar. Sua equipe de relações públicas, acostumada a lidar com a imprensa financeira, agora filtrava centenas de ligações de pessoas comuns, todas querendo uma fatia do prêmio de R$1 milhão. As pistas eram um desfile de absurdos. "Tem uma senhora aqui em Copacabana que se chama Lúcia e trabalha com limpeza. Tenho certeza que é ela", dizia um. "Eu vi a mulher da foto entrando em um ônibus para o interior ontem", garantia outro. Cada ligação era uma nova onda de esperança que se quebrava na praia da realidade, aumentando a frustração de Arthur a níveis insuportáveis. Ele via o rosto de Lúcia estampado nos sites de fofoca. A história distorcida, cheia de especulações sobre um caso amoroso, uma dívida secreta, um crime. Ele, que sempre controlou a narrativa, agora via a história sair de seu controle. E tudo isso era inútil.
A mulher que ele precisava encontrar continuava sendo um fantasma. Enquanto Arthur se afogava no caos que ele mesmo criou, o investigador particular que ele contratara, um ex-policial calmo e metódico chamado Silas, trabalhava em silêncio em seu pequeno escritório no centro da cidade. Silas ignorou o circo da recompensa. Ele sabia que a verdade raramente grita. Ela sussurra em detalhes que todos os outros ignoram. Ele olhava para a ficha de Lúcia, para a ausência de registros, para a falta de rastros. Ele pensava como um caçador. Uma pessoa não desaparece do mapa completamente a menos que queira muito, ele refletiu. E por que alguém viveria de forma tão invisível? Para se proteger ou para proteger alguém? A ficha dela era um deserto, sem contas, sem multas, sem propriedades. Mas o arquivo de funcionária da empresa de Arthur mencionava que ela tinha direito a um dia de folga por ano para acompanhar um familiar em consultas médicas. A informação era vaga, mas era um fio, um familiar. Quem? Silas mudou sua abordagem. Ele parou de procurar por Lúcia Santos e começou a procurar por qualquer pessoa que pudesse depender dela. A aposta mais lógica, um filho. Usando seus contatos e ferramentas de busca em bancos de dados públicos, ele começou a cruzar informações. Horas se passaram. A busca era frustrante. Havia dezenas de Davi Santos nascidos na época certa. Mas Silas era paciente. Ele começou a filtrar por um critério específico, registros médicos. E então, ele encontrou um único registro que se encaixava. Davi Santos, 8 anos de idade, filho de Lúcia Santos. O menino não era um paciente comum. Ele era um paciente cadastrado no programa de tratamento contínuo de doenças raras do Hospital Infantil Municipal. O coração de Silas acelerou um pouco. Era ali. Aquele era o ponto de contato de Lúcia com o sistema. O lugar onde ela não podia ser um fantasma. O lugar onde ela era obrigada a fornecer um endereço e um telefone de contato atualizados, para o caso de uma emergência com seu filho. Com algumas ligações para contatos que ele mantinha na rede pública de saúde, ele conseguiu a confirmação. A enfermeira do setor, sensibilizada pela história inventada por Silas de que se tratava de uma herança de família a ser entregue, confirmou os dados. Ele tinha o endereço. Silas pegou o telefone para ligar para seu cliente milionário. Do outro lado da linha, Arthur estava no auge de seu desespero. O tremor em sua mão havia voltado com força, e ele estava escondido em sua sala, recusando-se a falar com qualquer um. Quando o telefone tocou e ele viu o nome de Silas, seu coração deu um salto. "O que você tem para mim?" ele perguntou, a voz tensa. "Tenho o endereço dela, Sr. Ventura", disse Silas com sua calma profissional. Arthur prendeu a respiração. "Onde?" "Fica na Vila Esperança, na Zona Oeste. É um conjunto habitacional popular. Rua das Flores, Bloco 7, Apartamento 4. Silas fez uma pausa. "Senhor, é uma área complicada, de difícil acesso. Recomendo que a gente envie uma equipe primeiro." "Não!" Arthur o cortou, a voz cheia de uma nova e estranha energia. "Não envie ninguém. Me passe a localização exata no mapa. Agora." Silas obedeceu. Arthur segurou o telefone, o endereço em sua tela brilhando como um farol na escuridão de seu quarto de hospital e de sua suíte de luxo. O caos da mídia, o poder de seu dinheiro, a força de sua equipe, nada disso havia funcionado. A resposta viera da lógica silenciosa de um bom investigador e, ironicamente, do cadastro de um hospital público, o tipo de lugar que ele nunca pisaria. Sem perder um segundo, ele se levantou. A caçada havia se tornado uma peregrinação, e ele mesmo faria o caminho. Arthur segurou o celular com a mão trêmula, o endereço de Lúcia brilhando na tela como a sua única linha de vida. No seu escritório, o caos da busca se transformou em uma súbita e eficiente preparação para a ação. Jonas, seu chefe de segurança, já estava na porta.
Senhor, a equipe tática está pronta. 2 carros na frente, 1 atrás. Podemos estar lá em 35 minutos. Vamos extrair a mulher e trazê-la para cá. Arthur olhou para o rosto de seu segurança, um homem cuja lealdade ele comprava, e viu a total falta de compreensão do que estava acontecendo. Jonas via aquilo como uma operação, um resgate de um ativo valioso. Ele não via a penitência, a humilhação, a necessidade. Não, Jonas, disse Arthur, a voz soando estranhamente calma. Cancele a operação, dispensados por hoje. Jonas ficou chocado. Mas, senhor, a área é instável. É perigoso ir sozinho. Arthur se levantou, pegando apenas a chave de seu carro e seu celular. O único perigo da minha vida não está naquela rua, Jonas. Está dentro de mim há muito tempo. E essa é uma jornada que eu preciso fazer sozinho. Ele deixou para trás sua equipe perplexa, seu escritório de luxo, seu império. Desceu pelo elevador privativo, não para a garagem onde seu motorista o esperava com o sedã blindado, mas para o subsolo onde guardava seus carros esportivos. Ele entrou no mais potente deles, uma máquina italiana projetada para velocidade e para chamar a atenção. As 2 coisas que ele menos precisava agora. Mas ele não pensou nisso. Ele só pensava em chegar lá, o mais rápido possível. Ele arrancou com o carro, o ronco do motor uma ofensa na garagem silenciosa. A primeira parte do trajeto foi em seu território familiar. As avenidas largas e bem iluminadas, ladeadas por arranha-céus de vidro que refletiam a imagem de seu próprio sucesso. Mas logo a paisagem começou a mudar. Os prédios espelhados foram se tornando mais baixos, mais antigos. As lojas de grife deram lugar a supermercados e oficinas mecânicas. O asfalto liso começou a apresentar rachaduras e remendos. Ele estava cruzando uma fronteira invisível, saindo de sua bolha dourada e entrando na cidade real, a cidade que ele via de sua janela, mas que nunca havia tocado. Ele seguiu o mapa no GPS do celular, que o guiava para ruas cada vez mais estreitas e congestionadas. O carro, tão elegante nas avenidas, agora parecia um animal grande e desajeitado, sofrendo para passar entre os ônibus lotados e as vans de entrega. As buzinas eram constantes. As pessoas olhavam para seu carro com uma mistura de admiração, inveja e ressentimento. Ele se sentia um alvo. Ele, que sempre se sentiu um predador, agora era a presa fácil, o estranho em terra alheia. Finalmente, o GPS anunciou: você chegou ao seu destino. Ele parou na entrada de uma rua que mal merecia esse nome. Era estreita, de mão dupla, com carros estacionados dos 2 lados, deixando um espaço mínimo para a passagem. O asfalto era irregular, e em alguns trechos a terra vermelha aparecia. As casas eram pequenas, geminadas, de cores variadas, com portões de ferro e roupas secando nas janelas. Ele desligou o motor e o silêncio do carro foi substituído pelos sons da rua. Crianças gritando, um cachorro latindo, o som de um rádio tocando um forró. Ele desceu do carro e todos os olhares se viraram para ele. As crianças pararam de jogar bola. As mulheres que conversavam nos portões se calaram. Ele era um alienígena. Seu terno de linho caro, seus sapatos de couro brilhante, seu relógio de pulso que valia mais do que qualquer uma daquelas casas. Ele se sentiu nu, exposto. Procurou pelo número. Bloco 7, apartamento 4. Ele viu uma pequena placa e começou a caminhar. Os sapatos caros pisando no chão de terra batida. Ele podia sentir os olhos das pessoas em suas costas, seguindo cada passo. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável em toda a sua vida. Ele encontrou o bloco, um pequeno prédio de 2 andares com uma escada externa. Subiu os degraus, o coração martelando no peito, uma mistura de ansiedade e da exaustão de sua doença. Ele parou em frente à porta de madeira pintada de um azul que já descascarava. O número 4 estava pregado um pouco torto. Ele respirou fundo. O cheiro de feijão cozinhando vinha de um dos apartamentos vizinhos. Ele ouviu o riso de uma criança. Era a vida. A vida real,
simples e complicada, que ele sempre havia desprezado, e agora sua própria vida dependia do que estava atrás daquela porta. Ele ergueu a mão, a palma suada, e a hesitação durou apenas 1 segundo. A imagem do seu corpo em uma cadeira de rodas o impulsionou. Ele bateu 1, 2, 3 vezes. O som de seus nós dos dedos na madeira barata foi o som mais importante de sua existência. Sua vida, como ele a conhecia, havia acabado no momento em que ele decidiu bater naquela porta. Agora, ele só precisava saber se uma nova vida era possível. As 3 batidas na porta soaram como tiros no pequeno e silencioso apartamento. Lúcia, que estava na cozinha preparando um chá fraco para Davi, sentiu o coração pular no peito. Ninguém a visitava, muito menos àquela hora. Seu primeiro pensamento foi de preocupação. Seria alguém do hospital? As notícias sobre os últimos exames de Davi teriam piorado? Com um nó de ansiedade se formando em sua garganta, ela secou as mãos no avental e caminhou até a porta. Ela não tinha olho mágico. Girou a chave, a respiração presa, e abriu a porta apenas uma fresta, o suficiente para ver quem era. E então, seu mundo parou. Não era um vizinho, não era um oficial de justiça, não era ninguém do hospital. Parado em seu capacho gasto, sob a luz amarela e fraca do corredor do prédio, estava Arthur Ventura, o homem que a havia destruído. O choque foi tão intenso, tão absoluto, que ela não conseguiu gritar, não conseguiu falar, não conseguiu sequer respirar. Seus olhos se arregalaram e todo o sangue pareceu fugir de seu rosto. Ele estava ali. Como a encontrara? O que ele queria? Teria vindo para humilhá-la mais, para acusá-la de algum outro crime imaginário? O medo, um medo frio e paralisante, tomou conta de cada célula de seu corpo. Arthur, por sua vez, também estava paralisado. Ele ensaiara dezenas de discursos no carro, tentara formular um pedido, uma oferta, uma explicação, mas agora, diante dela, diante do rosto pálido e apavorado da mulher que ele havia tratado com tanta crueldade, todas as palavras desapareceram. A sua eloquência de executivo, sua capacidade de intimidar e persuadir, tudo se tornou um pó inútil. Ele apenas a encarava, a boca seca, o coração martelando descontroladamente, uma mistura de sua doença e de seu pânico. Ele via o medo nos olhos dela, um medo que ele mesmo plantara, e sentiu uma pontada de vergonha tão aguda que quase o fez virar as costas e fugir. Mas ele não podia. O espectro da cadeira de rodas, da dependência total, o mantinha preso ali, naquele corredor humilde. O silêncio entre os dois se estendeu por um longo momento, denso e carregado de todas as palavras não ditas, de toda a injustiça cometida. Lúcia, em seu pânico, tentou fechar a porta, um gesto instintivo de proteção. "O que o senhor quer aqui?" Ela conseguiu sussurrar a voz trêmula. Mas antes que ele pudesse responder, seus olhos se desviaram, passando por cima do ombro de Lúcia, para dentro da pequena sala de estar. E o que ele viu o atingiu com a força de um soco no plexo solar. Deitado no sofá, coberto por um lençol fino, estava um menino. Um menino de uns 8 anos, com a pele de uma palidez quase translúcida e olheiras escuras e profundas sob os olhos. O menino tossiu, um som seco e fraco que parecia exigir um esforço imenso de seu pequeno corpo. Era Davi, o filho, a razão do remédio, a vítima invisível de seu ato de fúria. Até aquele momento, o filho de Lúcia era uma abstração para Arthur, uma desculpa que ele havia classificado como mentira. Mas agora, ele era real. A doença era real. A fragilidade era real, e a conexão entre seu ato de demiti-la e o sofrimento daquela criança se tornou uma linha direta, incandescente em sua mente. Ele a havia privado não apenas do emprego, mas do acesso à única coisa que mantinha aquele menino lutando. O peso dessa verdade, dessa responsabilidade, caiu sobre ele com a força de uma montanha.
A arrogância, a raiva, a autopiedade, tudo o que o sustentava se desintegrou naquele instante. Ele não era um milionário doente. Era um monstro que, em sua crueldade cega, havia prejudicado uma criança inocente. As pernas de Arthur, já enfraquecidas pela doença, perderam a última força que lhes restava. A estrutura de poder que ele usava para se manter de pé havia desmoronado. E então ele caiu. Não foi um gesto calculado, foi um colapso. Seus joelhos bateram com um baque surdo na cerâmica gasta do corredor, bem na frente da porta de Lúcia. Ele se ajoelhou, a cabeça baixa, os ombros curvados, em um gesto de rendição total e absoluta. Ele não conseguia olhá-la nos olhos. Não conseguia formular uma única frase. A única coisa que seu corpo conseguiu fazer foi se prostrar diante da mulher que ele havia esmagado, em um silêncio que gritava mais alto do que qualquer pedido de perdão. Lúcia ficou paralisada, olhando para o homem mais poderoso que conhecia, agora de joelhos em seu humilde chão. O rei de um império distante estava rendido em sua porta. E ela, a empregada demitida, agora detinha todo o poder do mundo em suas mãos. A questão era, o que ela faria com ele? Lúcia permaneceu paralisada na porta, olhando para baixo. A figura de Arthur Ventura, o homem que era um gigante em seu mundo, agora estava encolhida de joelhos no chão de sua casa. O poder dele, sua riqueza, sua fúria, tudo havia se dissolvido, deixando apenas um homem quebrado. Ela não conseguia sentir pena. Não conseguia sentir raiva. Sentia apenas um choque profundo, uma suspensão da realidade. Ele ergueu a cabeça e o rosto que ela viu não era o de um patrão, mas o de um condenado. Por favor, ele começou, a voz um farrapo, um som que ela nunca o ouvira fazer. Você precisa me escutar, por favor. E então, em uma torrente de palavras desesperadas, ele despejou a verdade sobre ela, uma verdade tão bizarra e terrível que parecia o enredo de um filme. Ele falou sobre sua doença, sobre os tremores, sobre a tontura. Contou sobre os médicos, sobre o diagnóstico que era uma sentença de morte. Contou sobre a única e impossível esperança, uma erva rara. A lágrima da lua, documentada por sua avó, Cecília Ventura, e que o mundo da medicina considerava extinta. Conforme ele falava, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Lúcia de uma forma aterrorizante. Ela se lembrou do tremor na mão dele no dia em que a demitiu. Lembrou-se de sua irritação constante, de sua fúria desproporcional. Não era apenas maldade, era o medo de um homem doente. Depois que os médicos me disseram que não havia esperança, continuou Arthur, eles me mostraram uma imagem da planta, uma folha com nervuras de prata, e eu a reconheci. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Eu me lembrei de você, na cozinha, da sua bolsa. Eu mandei minha equipe pegar as gravações daquele dia. Eu mandei ampliar a imagem. Eu enviei para os médicos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Era ela, Lúcia. A planta, a cura, era a mesma. Estava na sua bolsa. A confissão atingiu Lúcia com a força de uma onda. O remédio de seu filho, a planta de sua avó, a cura para a doença de seu patrão. Estava tudo conectado por um fio cruel e irônico do destino. Ele, em seu ato de maior crueldade, havia tentado destruir a única coisa que poderia salvá-lo. Ele olhou para o sofá, para a forma frágil de Davi dormindo. Eu sei sobre o seu filho. Meus investigadores descobriram sobre o hospital, sobre a doença rara dele. Ele se arrastou de joelhos para mais perto da porta, o desespero o tornando patético. Lúcia, eu não vim aqui pedir seu perdão. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Eu joguei fora o caderno da sua avó. Eu te acusei. Eu te humilhei. Eu coloquei a vida do seu filho em risco por pura arrogância e estupidez. Não há perdão para isso. Ele ergueu os olhos para ela e eles estavam cheios de uma sinceridade nascida do terror absoluto. Eu não estou pedindo perdão. Eu estou implorando pela cura.
O destino, ou Deus, ou seja lá o que for, nos colocou na mesma situação impossível. O seu conhecimento, a sua memória das receitas da sua avó é a única chave, a única esperança que resta para nós. Ele apontou com a cabeça para o quarto onde Davi dormia. Eu não estou pedindo que você salve a minha vida, disse ele, a voz finalmente se quebrando em um soluço de pura agonia. Eu estou pedindo que você salve a vida de nós dois. A frase ficou no ar, final e devastadora. Salve a vida de nós dois. Lúcia olhou para o homem quebrado a seus pés, o homem que detinha todo o poder do mundo, mas que agora era tão impotente quanto ela, e olhou na direção de seu filho, o centro de seu universo, cuja vida dependia daquelas mesmas receitas. O ódio que ela sentia por Arthur lutou uma batalha feroz contra o amor incondicional por seu filho. O que fazer? Ajudar o homem que a destruiu? Negar a ele a cura e, no processo, talvez condenar Davi, já que seus próprios recursos estavam se esgotando? A escolha era impossível, mas quando ela pensou em seu filho, na fragilidade dele, a resposta se tornou clara. Não era uma questão de vingança ou compaixão por Arthur. Era uma questão de sobrevivência para Davi. Aquele homem, seu algoz, com todos os seus recursos, era agora, ironicamente, a única esperança de seu filho. A decisão foi tomada. A expressão de medo e confusão no rosto de Lúcia deu lugar a uma nova determinação, uma calma fria, de quem assume o controle de uma situação desesperadora. Ela o encarou, a decisão tomada. Eu vou ajudar, disse ela, a voz firme pela primeira vez. Mas não será de graça. E o preço não é dinheiro. O preço é a minha condição. Arthur ergueu a cabeça, os olhos cheios de uma nova e trêmula esperança, pronto para aceitar qualquer termo, qualquer penitência, qualquer coisa que o tirasse da beira daquele abismo. Arthur ergueu a cabeça do chão, os olhos vermelhos e inchados fixos em Lúcia, agarrando-se à palavra ajudar, como um náufrago se agarra-se a um pedaço de madeira. Ele esperava por qualquer coisa, um pedido de dinheiro que o levaria à falência, uma exigência de um pedido de desculpas público que destruiria sua imagem, uma vingança elaborada. Sua mente de empresário já calculava os custos, os danos, as estratégias de negociação. Ele estava pronto para pagar qualquer preço, mas o preço que Lúcia impôs não era nada do que ele poderia ter imaginado. Ela não falou de dinheiro, não falou de perdão, não falou de sentimentos. Sua voz, quando finalmente veio, era a de uma general em um campo de batalha prática, urgente e absolutamente no comando. Levante-se, Arthur, ela disse, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. E o som, sem o senhor na frente, estabeleceu a nova hierarquia. Chorar no meu chão não vai curar nem a você, nem ao meu filho. O tempo está correndo. Se vamos fazer isso, vamos fazer do meu jeito e vamos começar agora. Ele se levantou desajeitado, sentindo-se um gigante desengonçado na pequena sala dela. Ela o ignorou e foi até a cozinha, que era separada da sala apenas por um balcão. O conhecimento da minha avó não está apenas na minha memória, disse ela, apontando para a própria cabeça. Está na terra, está na seiva das plantas. A força do remédio vem da combinação de 4 ervas específicas, e 3 delas, as mais potentes, só crescem com a qualidade que eu preciso em um único lugar que eu conheço, o seu jardim. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca vira. Eu não posso mais ir até lá. Então, essa é a minha condição. Se você quer a minha ajuda, você vai trazer o jardim até mim. Arthur piscou, confuso. Trazer o jardim? Exatamente, ela confirmou. Primeiro, as plantas. Eu preciso que uma equipe remova hoje, com extremo cuidado, 3 espécimes da lágrima da lua, aquela de folhas prateadas, e 4 espécimes da raiz do sol, a que tem flores vermelhas. Eles precisam vir com o torrão de terra original, sem danificar as raízes. Quero-os aqui, em vasos grandes, antes do amanhecer.
A mente de Arthur começou a girar, não mais com medo, mas com a adrenalina de um problema logístico complexo. Certo, consigo fazer isso. Meus jardineiros... Eu não terminei. Ela o cortou. A autoridade em sua voz era inquestionável. Segundo, o equipamento. Para extrair os compostos corretamente, eu preciso de um ambiente controlado. Eu preciso de um moedor de grãos de alta precisão, um destilador de vidro de 5 litros, um conjunto de balanças de miligrama, um pequeno refrigerador de laboratório para armazenar as amostras e caixas de luvas e máscaras. Eu quero tudo isso entregue aqui, nesta cozinha, junto com as plantas. Ele olhou em volta para a cozinha apertada e humilde. A ideia de transformá-la em um laboratório era absurda, mas ele via nos olhos dela que não havia espaço para negociação. Ele apenas assentiu. Será feito. E terceiro e mais importante, concluiu Lúcia, e essa era a cláusula final do acordo. Você. Eu não preciso apenas do seu dinheiro para comprar essas coisas. Eu preciso de você. Você vai ficar aqui. Vai me ajudar, vai lavar o que eu precisar que lave, vai cortar o que eu mandar cortar. Vai vigiar a temperatura do destilador enquanto eu descanso. Você será minhas mãos e meus olhos. Você vai participar de cada passo da cura, porque você precisa entender com seu próprio corpo o trabalho que ela exige. Aquela era a condição final. Não era uma penitência de humilhação, como a do hospital. Era uma exigência de participação, uma forma de forçá-lo a se conectar com o processo, com a cura. Arthur olhou para aquela mulher. Em 20 minutos, ela havia demonstrado mais liderança, planejamento estratégico e pragmatismo do que a maioria dos CEOs que ele conhecia. Ela não estava pedindo, estava ditando os termos de sua sobrevivência mútua. Um respeito relutante, mas profundo, começou a brotar em seu peito. Ele pegou o celular do bolso. Ele ainda estava de pé no meio da sala dela. Sem pedir permissão para se sentar, ele começou a agir. A primeira ligação foi para Jonas, seu chefe de segurança. Jonas, reúna a equipe de jardinagem da mansão. Agora, estou enviando a foto de 2 plantas. Quero que eles as removam com o máximo cuidado, com a terra ao redor, e quero que as entreguem em um endereço que vou te mandar. É a missão mais importante da sua vida. Se uma única raiz for danificada, considere-se demitido. A segunda ligação foi para sua assistente pessoal. Cláudia, preciso de uma lista de equipamentos de laboratório. Vou te mandar os nomes. Encontre o fornecedor que possa fazer a entrega mais rápida da história. Use o helicóptero da empresa se for preciso. O orçamento é infinito. Eu quero tudo isso em uma casa na Zona Oeste antes das 5 da manhã. A cozinha humilde de Lúcia estava prestes a se transformar no centro de uma operação milionária. Enquanto Arthur, ainda de pé, dava as ordens que mudariam sua logística para sempre, Lúcia o observava, entendendo que o poder havia de fato mudado de mãos. A parceria deles não começaria com um aperto de mãos, mas com uma corrida desesperada contra o tempo. A noite que se seguiu foi a mais longa e surreal da vida de Arthur e Lúcia. Depois que Arthur terminou suas ligações, um silêncio tenso se instalou no pequeno apartamento. Ele permaneceu de pé, sem saber o que fazer, sentindo-se um intruso desajeitado. Lúcia, por sua vez, começou a agir. A mulher que antes era paralisada pelo medo, agora se movia com o foco de uma cientista preparando seu laboratório para o experimento mais importante de sua vida. Ela limpou completamente a bancada da cozinha, guardou suas poucas panelas e pratos e abriu espaço. Ela não falou com Arthur, apenas trabalhou e ele a observou, entendendo que naquele momento o papel dele era apenas esperar e obedecer. A primeira prova de que o mundo dele estava de fato invadindo o dela chegou por volta das 2 da manhã. Um barulho de motor pesado ecoou pela rua silenciosa. Lúcia e Arthur foram até a janela. Um enorme caminhão de entregas,
com o logotipo de uma empresa de equipamentos científicos, manobrava com dificuldade na rua estreita. As luzes giratórias do veículo iluminavam as janelas dos vizinhos, que espiavam, curiosos, aquela movimentação extraordinária. 2 homens de uniforme desceram do caminhão, com uma prancheta na mão, e bateram na porta de Lúcia. Arthur atendeu. "Entrega para Lúcia Santos, a pedido da Ventura Corp", disse um dos homens, olhando para Arthur com estranheza, sem reconhecê-lo. Pelas 2 horas seguintes, a pequena casa de Lúcia foi palco de uma operação logística impressionante. Os entregadores, com extremo cuidado, trouxeram caixas e mais caixas para dentro. Um refrigerador de aço inox, do tipo usado em laboratórios, foi instalado no lugar da velha geladeira de Lúcia. Balanças de precisão, que custavam o equivalente a 1 ano de seu antigo salário, foram desembaladas. Um kit de destilação de vidro, com seus tubos e balões, foi montado sobre a mesa da cozinha. Arthur ajudava, carregando caixas, movendo seus próprios móveis para abrir caminho, sempre sob o olhar atento e as instruções diretas de Lúcia. "Cuidado com essa caixa, o moedor é sensível. A balança precisa ficar aqui, longe do calor do fogão." Pela primeira vez na vida, Arthur estava recebendo ordens sobre como arrumar um espaço, e as cumpria sem questionar. A segunda entrega chegou por volta das 4 da manhã. Era a equipe de jardinagem da mansão, parecendo ainda mais deslocada que os entregadores. Eles traziam grandes vasos de terracota, e dentro deles, as plantas que eram a fonte da vida e da morte. As folhas prateadas da lágrima da lua pareciam brilhar sob a luz fraca. As flores vermelhas da raiz do sol eram como gotas de sangue na escuridão. Os jardineiros colocaram as plantas no pequeno quintal cimentado de Lúcia, seguindo suas instruções precisas sobre a posição em relação à luz da manhã. Quando a última planta foi posicionada, o chefe da equipe se virou para Arthur, que estava suado e com as roupas sujas. "Terminamos, senhor. Mais alguma coisa?" "Não, Roberto. Obrigado. Dispensados." O jardineiro olhou de seu patrão milionário para a empregada que ele conhecia de vista, viu os 2 juntos naquele cenário impossível e decidiu com sabedoria não fazer perguntas. Apenas foi embora com sua equipe. A noite estava quase no fim. A cozinha de Lúcia era agora um híbrido bizarro de humildade e alta tecnologia. Em uma bancada, o pilão de pedra de sua avó. Na outra, uma balança digital de miligramas. No quintal, as plantas mais raras do mundo. Lúcia olhou para tudo aquilo, depois para Arthur. "Está pronto", disse ela. "O trabalho começa agora." Ela pegou um punhado de folhas frescas da lágrima da lua e as colocou no pilão de pedra. Pegou um segundo pilão, menor, e o estendeu para Arthur. "Você", disse ela, "vai moer estas outras. O movimento tem que ser constante e firme, nem muito forte para não quebrar as células, nem muito fraco. Assim." Ela demonstrou o movimento, e ele a observou, atento como um aluno diante de seu mestre. Ele pegou o pilão, a pedra pesada e fria em sua mão trêmula. Lúcia começou a moer suas ervas. Ele a imitou. E na pequena cozinha, sob a luz de uma única lâmpada, a cena final se desenrolou. O milionário e a empregada, lado a lado, em silêncio, executando um ritual ancestral. O som rítmico e compassado dos 2 pilões esmagando as ervas era o único som. Não eram mais patrão e funcionária, eram parceiros, alquimistas. 2 seres humanos, unidos pelo desespero e pela mais improvável das esperanças, iniciando juntos o preparo do remédio que poderia salvar a ambos. A redenção de Arthur não viria de um pedido de desculpas, mas daquele trabalho, daquela parceria, daquela noite em que ele aprendeu que o verdadeiro poder não estava em dar ordens, mas em ajudar a criar. 2 anos se passaram. O sol da manhã brilhava sobre um lugar que, ao mesmo tempo, era familiar e completamente novo. A antiga mansão de Arthur Ventura ainda estava lá,
Mas suas fundações de arrogância haviam sido demolidas e reconstruídas com um novo propósito. Onde antes havia um gramado perfeitamente cortado e estéril, agora se espalhava um jardim vibrante e selvagem, com canteiros de ervas raras, estufas de vidro e pequenos caminhos de pedra. O ar cheirava à terra, a flores e à vida. Correndo por um desses caminhos, com uma energia que parecia infinita, estava Davi. Aos 10 anos, ele não tinha mais a pele pálida ou o olhar frágil. Era um menino forte, de bochechas coradas, que ria alto enquanto fugia de um homem que corria atrás dele. O homem era Arthur. A saúde havia retornado a ele de forma completa. Não havia mais tremores em suas mãos, não havia mais tonturas. Havia uma calma em seu olhar e um sorriso genuíno em seu rosto. Ele finalmente alcançou Davi e o ergueu no ar, girando-o, os dois rindo juntos sob o sol. A cura, nascida na pequena cozinha de Lúcia, havia sido um sucesso absoluto para ambos. A mansão em si havia sido transformada na sede da Fundação A Cura da Terra. As salas de estar luxuosas agora eram laboratórios de pesquisa. A adega de vinhos se tornara uma sala de armazenamento de extratos botânicos. O antigo escritório de Arthur era agora a sala da diretoria. Mas a cadeira do chefe raramente era ocupada por ele. A verdadeira autoridade do lugar era a mestra Lúcia. Ela não usava mais uniforme. Vestia roupas confortáveis, de linho, e andava pelos jardins e laboratórios com a confiança de quem está em seu domínio. Ela liderava uma equipe de jovens botânicos e farmacêuticos, ensinando-lhes não apenas a ciência das plantas, mas a sabedoria de sua avó. A planta não é um objeto, dizia ela para um grupo de estudantes. É um ser vivo. Você precisa pedir permissão para colhê-la. Precisa entender o ciclo da lua. A ciência de vocês e a fé da minha avó não são inimigas. São duas asas do mesmo pássaro. Os jovens a ouviam com uma reverência que nenhum CEO jamais receberia. Arthur, por sua vez, encontrou seu lugar nos bastidores. Ele era o presidente executivo da fundação, o homem que usava sua genialidade para os negócios para tornar a visão de Lúcia uma realidade sustentável. Ele passava seus dias em reuniões, mas as conversas eram diferentes. Em vez de negociar aquisições hostis, ele negociava parcerias com universidades. Em vez de esmagar concorrentes, ele criava programas de acesso gratuito aos tratamentos para comunidades carentes. Naquela manhã, ele estava ao telefone com o diretor do Hospital Infantil Municipal, o mesmo hospital onde ele cumprira sua penitência. Não se preocupe com o custo do equipamento, Dr. Matos, dizia Arthur. Nossa fundação cobrirá tudo. O importante é que a nova ala seja inaugurada o mais rápido possível. As crianças não podem esperar. Ele havia transformado sua capacidade de mover o mundo com dinheiro em uma ferramenta para curá-lo. A redenção dele não foi um evento único, mas um trabalho diário. O clímax dessa nova jornada aconteceu em uma tarde de sábado. Uma multidão se reuniu em frente ao Hospital Infantil Municipal. Eram médicos, enfermeiros, políticos, mas principalmente eram as famílias e as crianças que eram tratadas ali. O evento era a inauguração da nova Ala de Tratamentos Integrativos Cecília Ventura, inteiramente financiada pela Fundação de Arthur e Lúcia. Arthur e Lúcia subiram juntos em um pequeno palco. Ele falou primeiro. Muitos de vocês sabem quem eu fui, disse ele, a voz firme e humilde. Um homem que media o valor da vida em números. Foi dentro deste hospital que eu aprendi a lição mais dura e mais importante, que o verdadeiro valor da vida está na saúde, na compaixão e na chance de ajudar o próximo. Esta ala não é uma doação, é o pagamento de uma dívida. É um tributo à memória de minha mãe, Cecília, e à sabedoria de uma mulher que me ensinou a enxergar, Lúcia Santos. Em seguida, Lúcia falou, a voz calma ecoando pelo sistema de som. A cura não está apenas nas plantas, está na partilha.
está na união do conhecimento antigo com os recursos do presente. Que este lugar seja um farol de esperança, provando que é possível, sim, cuidar um do outro. Juntos, eles descerraram a fita inaugural. A placa de bronze brilhava sob o sol. Ao lado deles, Davi, segurando a mão de ambos. Enquanto os aplausos enchiam o ar, Arthur e Lúcia se olharam. Não havia mais patrão e empregada. Havia parceiros, amigos, sobreviventes. Duas almas que o destino uniu da forma mais brutal para que juntas pudessem criar a mais bela das curas. O legado deles não seria de prédios ou de fortunas, mas de vidas salvas e de uma esperança que, como as ervas raras de seu jardim, continuaria a crescer e a florescer para as próximas gerações.